Então vamos lá, então. Vamos começar, a gente vai começar com Saint Maria, pessoal. A gente fez aí no último capítulo, vocês viram aí, saíram no podcast, saiu como vídeo também. A gente comentando os capítulos 11 e 12 de Saint Maria. Então vamos falar de Saint Maria, galera. Deixa eu botar no palco aqui as imagens. É esse aqui, na verdade. Eu e o Alan vamos aí falar então de Saint Maria. Alan, está pronto aí? Capítulo 12. Esse capítulo, Alan, ele sai... Quando que ele sai? Deixa eu pegar aqui no meu perfil. Ele sai todo começo de mês, né? Então... Começo desse mês, de fevereiro, então. Esse acho que foi o mais recente, né? Certo. Saiu agora, dia 6. Olha, a Nika não tá participando, mas ela tá no chat. Vai se atualizar, se Deus quiser. É muito mangá pra ficar atualizado, realmente. Mas vamos lá, quem sabe? Ó, saiu dia 14... Ó, não sei. Ah, não, foi quando eu comprei, viajei. Comecei a comprar, gente. Agora eu tô comprando as revistas. Quem se liga? Ninguém me segura mais, hein? Ninguém me segura, hein? Então vamos lá, então. Saint Maria, capítulo 12. Anteriormente, Alan, né? Nos últimos que a gente fez. Odette Collins usa a execução Aurora e consegue pacificar a armadura de Centauro. Maria purifica a armadura e o grupo ganha mais uma carta de armadura para elas poderem usar. A Odette fica muito fraca naquela, né, por ter usado o golpe de um patamar mais alto que o dela, mas aceita o chamado de cavaleiro. Matias dá a bênção, né? E o Ares transporta as meninas para Jamiel, onde eles ficam sabendo que Odette é mais forte do que eles, e por isso sua armadura era a mais detalhada, né? Com a armadura de cisne morta, Maria e Odette decidem dar o sangue para revivê-la, enquanto Setsuna cuidaria dos ferimentos às custas de sua própria força. No preparo das ferramentas de Kiki, a gente vê o Queen continuava em Jamiel para escapar do exército de Hades. O capítulo anterior terminou com Minos surgindo entre Hades e Pandora pedindo o sangue do deus para uma marionete especial, para algo especial, na verdade, né? E é assim que terminamos o capítulo 11. Hi, Grant Putnam, e é isso aí. Hi, welcome. Vamos lá. Alan, estamos em Jamiel. Essa página aqui já, né? Aqui à esquerda a gente já vê o Kiki, atrás já aparece aí um ariano cabeludo, Alan, né? Logo de cara já dando um teaser aí, né? Basicamente. Enquanto o Kiki tá trabalhando na armadura de cisne, a gente vê essa imagem da direita aqui, que é como se fosse uma revoada daquelas borboletas de Hades se aproximando do templo, né? E o Kiki meio que já reflete que, já esperava por isso acontecer, né? Basicamente. E a gente vê uma breve memória dele avisando as meninas que o restauro ali, que para reviver uma armadura naquele estado ia demorar muito, e que era para elas irem se alimentar e descansar numa sala próxima. Então a gente tem esse panorama aqui mostrando, né, que em Jamiel ali você tem uma hospedaria, 3 camas, Alan, tem todo um, né, uma estalagem ali. A gente vê armários, uma mesa grande para jantar, que teoricamente o Kiki mora sozinho, ele e o ursinho de pelúcia. E antes tinha o Muco Kiki. O que é esse tanto de cama aqui? O que tá acontecendo? Virou aí um point em Jamiel? Era uma torre, né? Jamir sempre teve uma torre, né? Sim. Então, deve ter nunca viu dentro dessa torre, né? Supostamente. A gente viu um Lost Canvas, alguma coisa também, né? Mas... justo. Deve ter várias acomodações, né? Exato. Então aqui a gente vê, tem até alguns projetos, né? Você pode ver um cesto ali cheio de projetos, sei lá. Parece bem coisa de engenheiro, essas coisas assim, sabe? Achei engraçado. A Nika lembrou, tinha um negócio assim Lost Canvas também. Eu não lembro muito de Lost Canvas, embora eu esteja lendo. De todo modo, é isso que a gente vê. A gente vê aí como é que chama? Um quarto aí de Jamir. Que a Setsuna, a Maria tá dormindo horrores, né? E a Odette Collins tá comendo horrores, né? Uma tá dormindo sem parar e a outra tá comendo sem parar. E a gente vê que a Setsuna, ela tá preocupada ali na caminha, né? Do lado da Maria. Porque ela tava descansando profundamente. E a Setsuna acha que ela deve ser a mais cansada entre elas, né? Porque a Setsuna a Maria vem lutando e etc. E finalmente, aparentemente, ela tá tendo um descanso merecido. E ela pergunta pra Odette se ela tá bem também, né? Mas ela tá se empanturrando de tanto comer, porque ela diz que sem o treinador dela por perto, né? Ele não fica lá falando o valor nutricional de cada coisa, então ela tá se matando de comer ela. Então ela tá aproveitando a vida aqui, né? Daí volta de novo esse ferimento aqui feito pela serpente, né? A Setsuna faz um comentário
aqui do quadro da esquerda, né? Ela faz um comentário falando, pô, você tá sangrando ainda no ferimento, aquela coisa toda, né? Lembrando que a Setsuna, ela meio que tem um poder de curar as coisas, né? Mas a Odette continua ferida e já é o terceiro momento, Alan, que a autora faz questão de mostrar esse ferimento. Eu tô começando a achar que esse ferimento vai ter alguma coisa a mais, assim, sabe? Provavelmente. Né? Ela foi ferida por a serpente de quem mesmo? Não, era uma serpente. Parecia uma serpente e disseram que era uma armadura, mas a gente não sabe o que é. Né? Mas não era de uma armadura? O que eles... Supostamente era uma armadura, mas não foi revelado qual era. Não foi revelado qual era. É, porque ela foi picada pela serpente, aí ela explode o gelo e o bicho vai embora, não é isso? Eita, que serpente será essa, Alan, que vem aí? Olha, deve ser Hydra, né? Imagino, porque... Venenoso, né? Porque pra não ter... E tem uma história também com Cisne, né? Mesmo, é verdade, tem história com Cisne. Mas pode ser muito bem... Pode ser muito bem a Serpentário, né? O Ofiuco, né? E tava pensando também, sabe o que tem? Aquele anel da Pandora tem umas serpentes ali também, tem umas cobrinhas. Não sei se de repente é uma cobra de Hades, assim, sabe? Já tô pensando aqui que... Serpente, eu me lembro não, né? Mas... a Nika falou aqui, ela deve estar ficando gradativamente mais envenenada. Ou envenenada, ou essa coisa de picou ela, de repente o exército de Hades vai começar a possuir ela, assim, sabe? Umas paradas meio loucas, assim. O Chitão falou que pode ser realmente Hydra, né? Ou lombriga. Mas aí já é a terceira vez que a autora tá lembrando a gente aí que ela tá picada por uma serpente. Então vamos ficar de olho aí no que ela vai resolver isso aqui, Brasil. Mas a Odette meio que fala assim pra Setsuna, não se preocupe, é só um sanguinho, tá? Sabe aquela coisa toda assim, né? E nisso o Queen aparece, aqui a gente vê aqui o Queen aparecendo, servindo as garotas ali com um pouco de comida, né? E pergunta pra elas se elas têm tudo que elas precisam e tal. E diz que a Setsuna também precisava descansar e não ficar se preocupando só com os outros, né? E ele até comenta que se a comida não tivesse muito boa, ele poderia trazer leite de iaque, que é um tipo de caprino, sei lá, uma coisa de um desses animais domésticos. Parecido com uma lhama, né? Parecido com uma lhama, assim. Exatamente, né? Então ele trazia leite de iaque, porque o leite de iaque, nossa, é difícil falar, poderia deixar elas mais calmas, basicamente, assim, né? Ela agradece a Setsuna e fala que... E a Setsuna faz uma reflexão interessante aqui nesse momento, quando ela vê o Queen servindo, meio que preocupada, assim, né? Com elas, ela reflete que ele estava se tornando uma pessoa comum. E ela fica feliz por isso, e reflete que talvez os espectros não fossem tão maus assim, né? Principalmente quando eles eram libertos da estrela maligna, sem precisar lutar, né? Dando um pouco da alusão dessa coisa da Andrômeda, né? Ser anti-batalhas, né? Aludindo um pouco disso. Que eu acho que a Setsuna não tinha demonstrado isso ainda, e aqui começa um pouco desse lado Andrômeda dela, assim, né? Se a gente lembrar do Shun, pelo menos, né? Muito bem. Excelente. Enquanto isso, no lustre do castelo de Hades, a gente vê que a Pandora está refletindo que, como esperado, aquelas borboletinhas que seguiam o Queen, elas não conseguiam alcançar o Queen, não conseguiam ir adiante porque claramente tinha uma barreira bloqueando. E aqui eu vou parar e vou comentar aqui, né, que o Hades aqui, Alan, o mascarado Hades, o Adonis, claramente tem penas de Fênix, Alan. Ele é o Cavaleiro de Fênix. Mas a gente já tinha visto isso antes. Já tinha visto isso? Ele já tinha aparecido antes, a gente já tinha comentado isso. Olha só, gente. Então, ele é o Fênix. Não sei se Mas ele é o será Fênix. que ele é irmão da Setsuna? Não, é o Fênix. Não, o que a gente comentou naquela... Não, ele é o irmão da Pandora. Ele aparece aí, ele é essa pessoa. Mas ele é o Fênix. Você sabe que é o Fênix? Eu não sei se ele é o Fênix. Ele tem uma armadura, mas ele pode ser Benu. Benu também é um tipo de... Né, uma versão do Fênix que existe no Egito, né? Então é um negócio diferente. Eu botaria dinheiro no Fênix. Não sei. Mas aí é louco porque ele é irmão da Pandora, na verdade, né? Ele não vai ser irmão da Setsuna. Não. Que aí seria muito louco. E porque tem isso, porque se ele for Benu / Fênix, porque assim, pode ser que tenha os dois, pode ter Benu, pode ter Fênix. Mas as penas parecem muito de Fênix. Porque se ele for o Fênix, então a gente não vai ter um Cavaleiro de Fênix aparecendo do lado da Setsuna, por enquanto. Da Maria e sua turma, entendeu?
Na mente que ele seja um fênix corrompido, né? Também pode ser, também. Exatamente. Fênix. Ele tem até máscara, o Fênix não tinha o óculos? Tinha, mas é uma máscara meio fantasma da ópera dele, né? Uma máscara meio fantasma. Mas é louco porque eu tô um pouco confuso com isso, Alan. Porque tem quadros em que esse personagem tá com o cabelo comprido e aí às vezes ele tá com o cabelo curto. São personagens diferentes? Né? Não, eu acho que ele deve se transformar quando usa esse negócio aí, né? E aí o cabelo dele cresce? O Andrômeda no anime não crescia também, o pé puxou. Não crescia o cabelo. Crescia, era um cabelo. Não, era um. Como é que se diz? A produção não se entendia muito bem o comprimento do cabelo. Na prática crescia. Não, mas nesse caso realmente cresce muito. Então eu precisava ver. Bom, depois eu vejo. De todo modo, a gente tem aqui. Eles estão aqui, tal. A Pandora tá olhando no espelho meu. E olhando essa questão das borboletas e etc, né? E nisso, ela usa aí um feitiço, né? Toda feiticeira, uma coisa assim. Ela usa um feitiço em nome de Hades, que é o Yours Ever, né? Legal ela falar isso, né? Tava escrito sempre no pendante do Hades, e ela usa como se fosse uma magia, um golpe mesmo, uma técnica dela, né? E aí ela usa esse Yours Ever, aí com esse anel de serpentes, e a gente vê o Queen tendo sendo acordado, vamos dizer assim, remotamente, e a Estrela Maléfica surgindo de volta na testa dele, né? Então a gente tem isso acontecendo, né? E aí a Pandora, aqui vem uma reflexão meio louca da Pandora. Ela reflete sobre o grande pecado que o Queen tinha cometido, dele ter esquecido a sua própria estrela do destino, né? Porque ele foi purificado, basicamente. E ele se colocou meio que sob o domínio do exército de Atena, que isso era um grande pecado, né? E que normalmente isso seria punido no Cocito, né? Uhum. Mas, naquele caso, ela iria perdoar ele e iria deixar ele viver desde que ele respondesse onde que ele estava, né? E nisso, o Queen, aí que ele já tá nessa Satã Imperial da Pandora aí, ele diz que ele tá num lugar sagrado, chamado Jamir, a morada do grande mestre, do Papa. Então ele tá num lugar especial, protegido, né, pelos selos, etc, né? E aí a Pandora reflete sobre aquele lugar estar escondido, e que a barreira que impedia, essa barreira aí, ó, as suas borboletas, não poderia ser removida externamente, apenas de dentro para fora. Ok. E nisso a gente vê esse domo de energia ao redor do templo de Jamir, né? Com muitos selos, né? A gente consegue ver que são os selos de Atena, né? Tá escrito o nomezinho dela e tal, né? Então a gente vê esse domo com os selos espalhados pelo ar. E o Queen tira essa arma aqui, que eu pesquisei, ele se chama dardo de corda, né? Que é um dardo com um fio assim, que a pessoa consegue girar. Uma arma usada na China, em outros lugares também, mas eu encontrei que ela é mais usada na China, num período, sei lá, passado, claro, né? E aí a Pandora comenta que essa barreira da deusa da guerra não pode ser transposta por pessoas comuns, né? A pessoa comum não consegue entrar. Mas que ter selado a estrela maléfica do Queen e transformado ele, teoricamente, em um humano normal, teve o efeito contrário e conveniente para ela, já que ele estava dentro da barreira, né? Então ela conseguiu controlar e etc. E aí ele usa esse dardo de corda aí e ele faz um rasgo ali na janela, né? Teoricamente ali, e cria um buraco na barreira de Atena, né? Ele destrói esses selos e quem fala pra Pandora é aquele sapinho. A Pandora também tem um mascotezinho nela, um sapinho que fica conversando com ela. É um Frog, né? O Spectro Frog. Os Zeros de Frog, exatamente. O sapinho da Pandora percebe que agora tinha um buraco na barreira de Atena e nisso a Pandora ordena que aquelas borboletas mortais sigam em frente para trazer a cabeça do Papa, do Grande Mestre. E eu acho legal porque quando as borboletas meio que atravessam, elas meio que se transformam nesses esqueletos, nesses personagenzinhos, assim. A impressão que eu tive foi essa, basicamente, né? As borboletas vão e aí, de repente, elas se materializam como os espectros que invadem ali Jamir. Eu acho isso muito legal, eu não lembro de ter visto isso em outro lugar lá, não sei se você viu em outro lugar e etc. Aconteceu, as borboletas realmente se transformarem, assim, em espectros, entendeu? Não. Essas borboletas, elas são as fairies, né? São as fadas, fairies, né? Que pertencem ao Papillon, né? Ao Mille de Papillon.
Exato, né? Então, e aqui elas meio que são umas coisas assim... É a primeira vez que eu vejo fazerem isso, né? Uma outra bizarrice desse mangá, mas enfim. Mas eu gostei, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando acontece na saga de Hades clássica que os renegados estão estamos sendo vigiados pelas borboletas, sempre parecia um negócio meio assim, tá, ok, mas tipo assim, são borboletas, né, sei lá. Mas se as borboletas realmente podem transportar guerreiros, aí aquela vigília, aí ela tem muito mais grave, vamos dizer assim, entendeu? Eu achei interessante esse conceito e me fez pensar um pouco sobre isso, de repente, entendeu? Aquela vigília era muito mais grave justamente porque as borboletas, elas carregavam, né, uma presença mesmo, e não só alguém olhando e depois conta pra outra pessoa, entendeu? Que é basicamente uma borboleta de energia, né, antigamente. Então. E era isso que a gente imaginava, exato. Não era assim, literalmente. E X9, né? Porque ela ficava olhando e contava pra Pandora o que acontecia. Ou pro Miu, né? Miu. Pois é. Aqui ela ganha um pouco mais de perigo, de ameaça, vamos dizer assim. Nisso Kiki sente, né? Que abriram rombo na barreira, basicamente, que a barreira foi destruída. E que o exército de Hades, essa turma aqui, acabou invadindo, né? E ele continuava lá restaurando a armadura e tal, né? E a Setsuna abre lá o lugar que ele tá restaurando para alertar o Kiki que uma horda de esqueletos, né, estava espalhando pela propriedade de Jamir. E o Kiki pergunta pela Mariá. Aqui eu não sei se eu peguei a tradução certa, mas a impressão que deu é que ele perguntou pela Mariá. Mas a Setsuna disse que ela continuava descansando e não tinha condição nenhuma de acordar. Tava só as duas acordadas, né? E a Setsuna pede para o Kiki continuar fazendo os reparos que ele precisa fazer, que ela mesmo iria lutar. Ela, a Setsuna, né? O Kiki fica até impressionado com ela. Do lado de fora, os espectros estão lá chamando o grande mestre. Aparece aí aquela coisa dizendo que iam cortar a cabeça dele, né? E que a partir daquele momento era o exército de Hades que mandava naquele lugar. A Setsuna finalmente surge, usando suas correntes para afastar os esqueletos e dizendo que eles não se aproximariam mais, né? Os esqueletos chegam a provocar a Setsuna e partem para o contra-ataque. Só que nisso eles são de novo atingidos por uma onda de choque muito forte, né? E aí ficam impressionados que a Setsuna espalha, né, a corrente dela nessa grande nebulosa, né, bem bonita de Andrômeda. E ela explica que quem entrar na nebulosa vai tomar um choque de 10.000 volts em quem pisar, né? Então ela fica pedindo para eles se afastarem, pois ela não quer causar ainda mais morte, né? E aqui me passou um pouco dessa impressão do tipo, ela querer poupar mais mortes dos esqueletinhos aqui, porque ela assim, meio que refletiu sobre o Quinter. Assim, a Estrela Maléfica, ele parece um cara legal, tal. Eu achei interessante essa coisa do tipo assim, estou lutando contra inimigos de Hades, mas são pessoas que sem Estrela Maligna eles poderiam estar ajudando aqui dentro, sabe, servindo o negócio. Eu não sei se isso se aplica aos esqueletos, né? Eu não sei se eles são um bom ponto, porque eles... exatamente. E uma coisa que eu achei estranha nesse momento aqui, Alan, é que ela está com as correntes, com o corpete, mas está sem o elmo dela. Ela tá com a armadura? Ela tá com a armadura, né? Teoricamente. E por que ela tá sem elmo? Faço ideia. Não entendi, não explicou porque não quebrou o elmo dela, né? Antes ela não tá restaurando nem nada. E o elmo dela é só uma tiarinha com aquele pano, né? Que ela usa e uma... ela usa um véuzinho, é verdade. Ela usa uma tiara, né? Um negócio assim. Ela não é nem um elmo. Não sei. Por que não veio? Não faço ideia. E aí, Feira? Por que ela não veio com armadura? Peraí, volta. Ela já não tem muita armadura, gente. Aí ela não vem nem com o véuzinho dela. Enquanto o Alan tá indo lá, vou ler os comentários aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eurídice morreu por menos, falou o Anderson Gordinho. Lembrando da picada de abelha, não, a picada de cobra, verdade. A Nika lembrou que tem a simbologia da serpente como traição e enganação, olha aí. Faz sentido isso do exército de Hades ter uma abertura aí. Essa ideia do Ikki ter Hades pegou mesmo, Jerome salvou a franquia, gente. Era sempre pra ter sido isso, é canônico. Ele que era pra ser do Hades. Acabou que não foi por causa das moiras lá que mudaram as paradas. Então a Cera só tá seguindo o cânone, tá tudo certo aqui. Igual o Clark Kent falou, Nika, assim. Mas ele muda isso, que eu acho que eu não sei se eu vou conseguir achar uma imagem dele. Mas ele realmente tem uma versão cabelo curto, cabelo comprido
E a princípio eu achei que eram personagens diferentes, mas é o mesmo, porque a Pandora... E aí, ela tava lendo os comentários enquanto você se ausentava. Então tem um pouco disso aí. Gordinho, será que fecharemos um quarteto com o dragão? Pois é, eu tô achando que vai ser um quarteto aí. Talvez não tenha a Fênix. Ou o Hades vai ficar de leve trás, de repente, não sei. Sei lá eu. Enfim, vamos continuar aqui. Eu parei falando da Setsuna, essa coisa da armadura dela e tal. E aí, o esqueleto zomba da Setsuna, né? Que ela disse que não queria que tivesse mais mortes e tal. Ele dá uma zombada nela, né? Afinal de contas, ele zomba e a gente vê nesse quadro da esquerda aqui os espectros que ela tinha derrubado, né? Meio que se voltarem à vida, assim, né? E aí eles dizem justamente, como eles são residentes do submundo, eles podiam voltar à vida quantas vezes fosse necessário. E eles falam que eles iriam continuar atacando e atacando quantas vezes, incontáveis vezes, até que o cosmo dela se esgotasse. E nisso a Setsuna explode seu cosmo outra vez para afastá-los, uma última vez. E a gente vê esse quadro da direita aqui, que é o Minos, né? Mais do alto, assim, olhando o Jamir do alto, olhando a batalha, basicamente, né? E isso ele dizendo que para uma garotinha como a Setsuna, ela estava se saindo muito bem. E aí a gente vê uma voz falando com ele, que eu não entendi muito bem quem foi. Alan, você precisa me ajudar aqui. Eu acho que é a borboleta aí. Tá lá a borboleta, né? A borboleta. Eu também achei... Enfim, essa borboleta aqui no caso está falando com o Minos, né? E a borboleta diz que basicamente eles dois tinham uma outra missão, e que se eles ficassem perdendo tempo ali, eles seriam repreendidos por Pandora. De repente é o próprio Miu de Papillon que tá aqui, né? No formato paraboleta, né? Exatamente, né? Aí os esqueletos comentam que a Setsuna continuava emitindo um cosmo que fazia os corpos deles formigarem, aquela coisa do microcosmo muito forte, mas que ela não tinha o fator decisivo para derrotar eles, né? E a Setsuna fica refletindo sobre o que seria esse fator decisivo, né? E ela lembra, na verdade, que a Maria havia conseguido repelir o exército submundo anteriormente, então de repente poderia ter algum jeito dela fazer também. Esse diálogo está correto, Alan? Eu entendi perfeitamente o que aconteceu aqui? Peraí, lê de novo. Isso, tem um fator decisivo, né? Os espectros falam isso, que ela não tem o fator X, né? O ingrediente X. Ela tem alguma coisa, ela tem que fazer alguma coisa para derrotar eles, né? Mas ela lembra que a Maria realmente já conseguiu fazer isso antes, né? Porque realmente no primeiro capítulo a Maria meio que vence os espectros, né? Esses minions, assim, e consegue vencer, né? E eu não lembro da Maria fazer nada diferente, ela só soltou um meteoro de Pegasus e deu. Nesse caso, a Setsuna não tá funcionando aparentemente. E ela fica nessa reflexão, o que ela tem que fazer. Enquanto isso, dentro do templo, o Kiki tá lá, né? O Odette tá observando, né? O Kiki trabalhar na armadura dela, né? E ele reflete que ele precisa meio que se apressar e tal, mas ele tá pensando que se ele desequilibrasse o processo enquanto fazia o restauro, não fizesse as porções certas de pozinho, etc e tal, a armadura de cisne poderia morrer. E aí eu achei interessante essa coisa do tipo, não é de qualquer jeito, só não tem que fazer direitinho, a fórmula e tal, senão desanda a receita, Alan. Mais uma vez eles mexendo com o que a gente sabe, né? Porque mas dando um pouquinho mais, né? Pra armadura precisar de sangue pra reparar é porque ela já tá morta. Esse era o que a gente sabia desde sempre. É verdade, bom ponto. É um negócio que a gente sabe desde que isso aconteceu lá com a armadura de dragão e Pegasus lá no comecinho do Mario clássico. E ele fala que tava morta antes, né, também. Pois então enfim. Pode ser assim, ela tá morta, aí deu o sangue, aí tamo coisando aqui, tamo fazendo a receita. Se errar a receita, ela volta a ficar morta de novo, vai precisar dar sangue de novo. Talvez seja isso, vai desandar o pudim, entendeu? Acho que é tipo isso. Pode ser um negócio que você tem que fazer de novo. Pode ser. E aí aparece outra voz aqui que eu fiquei muito confuso quem é que tá falando aqui, porque não parece uma voz que tá falando com o Kiki, ou se é o Kiki que tá tendo pensamentos intrusivos, mas é uma voz que reflete sobre ele ser incompetente, apesar dele ter sido apontado como grande mestre, né? Ele meio que não tem a capacidade de ser ali. Não sei se ele tá se cobrando de repente. Ficou um pouco ambíguo aqui o que tá acontecendo nesse momento aqui. Mas nesse momento que tá acontecendo esse diálogo interno do Kiki, ou alguém observando, falando sobre o Kiki, a gente vê o elmo do grande mestre nesse escritório aqui do Kiki começar a brilhar, né? Principalmente esse morceguinho que fica em cima, assim, né? Mas é o elmo, como um todo, vamos dizer assim, né? Pode ter vindo daí essa voz, né? Que falou com ele. Pois, mas aí é uma voz babaca, né?
Né? Mas também quem reaparecer depois. Exato. Mas aí tem essa meio que voz falando que de repente ele... Por isso que eu acho que de repente é o Kiki falando de si, mas é porque aqui, ó, tá vendo o balão, como ele tem um estilo diferente? É o mesmo estilo desse balão, mas nesse balão, aí parece que quem tá falando é o Elmo, né? Quem tá dentro do Elmo, dizendo justamente, chamando pelo Kiki, pelo querido Kiki, que era pra ele se concentrar no reparo, né? E o Kiki fica em choque com aquela voz, porque ele reconhece a voz, né? E a voz diz pra deixar as coisas tudo com ele, por enquanto, né? E a gente vê o Elmo saindo da casa e flutuando até os espectros, na frente da Setsuna, né? E os esqueletos decidem atacar aquela voz, aquele Elmo fantasmagórico, basicamente, né? Porque apenas era só um Elmo, então vamos atacar. E a voz responde os espectros pedindo que os soldados menores não subestimassem ele. E aí surge uma figura majestosa, com manto escuro, né? Dizendo que seriam eles que se tornariam poeira e que não seria possível escapar daquela técnica. E ele solta a Revolução Estelar e a gente vê que é o Xion, Alan. Que loucura. O Xion. Da onde veio o Xion? É o Xion, Brasil. Segura. E aí o Xion usa a Revolução Estelar, resolve tudo, mata todo mundo, pulveriza geral, né? E ele comenta isso, que um guerreiro protegido por Hades vai continuar voltando à vida enquanto ele não for totalmente evaporado, que é basicamente o que ele fez aqui, né? E essa mesma voz que estava meio que falando antes, que eu não sei até agora quem era, fica surpreso com a força do Xion. Por isso que não sei se é o Xion... essa parte fiquei muito confusa. Depois a gente vai precisar de uma tradução melhor para entender quem tá falando com quem aqui. Mas alguém ficou muito impressionado com o poder do Xion. Quem ficou impressionado foi o Kiki, né? O Kiki? Mas o Kiki já conhece ele, não conhece? Parece que a Pandora olhando e comentou, sabe? A gente só viu o balão dela. Pode ser também, mas... A direção do mangá é meio confusa nessas coisas, assim. Mas acho que se fosse a Pandora, a gente teria visto alguma tela dela, né? Aparecer na cara dela. Então, pois é, esses diálogos aqui eu vou precisar depois a gente saber direitinho quem falou o quê. De todo modo, a ideia é essa. Apareceu o Xion, alguém ficou impressionado com o poder do Xion. E o próprio Xion fica impressionado que ele apareceu, na verdade, né? Ele fica refletindo sobre ele ter reaparecido, né? Se ele era ele mesmo, e conclui que aquilo eram os resquícios do cosmo do Papa, do grande mestre Xion, que residia naquele elmo. E ele se pergunta se ele realmente poderia se chamar, né? Xion, de fato, afinal de contas eram apenas os resquícios, né? E não totalmente o Xion. A Setsuna desmaia de tanto, né? Lutar, aquela coisa toda e tal. Mas ela balbucia o nome de Xion antes de desmaiar completamente. O Xion fala pra ela que ela fez um grande trabalho e que a barreira havia sido posta de pé novamente. E aí, tudo se resolve. O que aparentemente consertou, terminou o restauro. E ele foi lá falar com o Xion. Ele se ajoelha na frente dele, né? E o que comenta que a restauração da barreira havia sido impressionante e que agora nem mesmo de longe os inimigos conseguiriam controlar o Queen. A gente vê o Queen aí dormindo numa cama imensa, né? Uma cama queen size, literalmente. Ele dormindo aí, aparentemente vai continuar em Jamir. Alan não morreu, vai continuar ali como né, a criadagem do Jamir. Exatamente. E agora com aquele nível de barreira, nem mesmo esse Yours Ever aí da Pandora teoricamente vai funcionar mais, né? E o Kiki também fica impressionado que ele nunca imaginou que ele receberia uma orientação direta, né, do antigo grande mestre, em uma forma como aquela. E o Xion faz aquela coisa dele não ser tão formal e tal. E de fato, né, o Kiki nem chegou a conhecer o Xion, imagino, né? Quando ele morre, ele não estava nem vivo, o menino Kiki. É assim, o Kiki, ele só tá no mesmo local que ele na época da saga de Hades, né? Mais ou menos, assim, né? Kiki, é verdade, é. O Kiki só aparece depois no santuário, né? Na época, na hora da fase Elísios, na verdade. Ele vem com a Seika e tal, né? Mas eles realmente não conviveram, assim. O Kiki nasceu bem depois da morte. Exatamente. Que é bem mais novinho. Aí, o Xion explica que sempre esteve pensando em Kiki, o Xion pensando no Kiki, que nem conhecia o Kiki, como é que ele tá pensando no Kiki? Mas o Xion fala que ele esteve sempre com o Kiki nos pensamentos dele, mas que ele, naquele momento, era apenas uma memória do Elmo, né? E aí o Kiki fala pro Xion, ele fala que o papado, né, que o papel do grande mestre era um papel muito difícil naqueles tempos. Achei até muito bonito essa coisa, né, dele falando com o antigo da sua ordem.
naqueles tempos eu achei interessante ser naqueles tempos, porque é nesses tempos, né, em que as armaduras estão seladas, em cartas, né, e não tem cavaleiro nenhum, o santuário tá vazio. Então, de fato, deve ser um negócio meio difícil, assim, né? E ele adiciona que também, a partir daquele momento, o principal problema eram os dois espectros que se infiltraram. E ele se pergunta se o objetivo desses dois espectros era a armadura ou a própria vida dele, né? E esses dois espectros a gente imagina que é o Minos, que apareceu antes, e a borboleta, que a gente acha que é o Mil de Papillon, né? É o Papillon. Ou pode ser outro Mil, mas é o Papillon. Deve ser o Mil mesmo, porque é o Queen que tá aí, então deve ser. É verdade, são os mesmos. Os espectros são sempre os mesmos, é verdade. E aí o Kiki vai dar um lore aqui, vai contar uma parada pra gente, Alan. O Kiki conta para o Xion que a armadura de Ares nunca respondeu ao chamado dele. E que o Mu, o seu mestre que a gente vê aqui, ó, babaca demais, ele era o Cavaleiro de Ares e que talvez ele não o admitisse como seu sucessor. O que diz que ele tinha recebido o treinamento de restaurador, mas não de cavaleiro, de santo, de saint. E o Xion lembra, que o Kiki era conhecido como Appendix, né, o aprendiz, né? Uhum. E então fica nesse diálogo, e o Xion diz que ele ficaria cuidando de Jamir naquele lugar, e que era para o Kiki e cumprir a sua missão de cavaleiro. E que se a armadura não fosse até ele, ele deveria ir até ela, pois não havia futuro para quem não agisse por conta própria. E como mestre do mestre dele, ele ordenava que ele só voltasse ali quando estivesse trajando a armadura de Ares, Alan. Olha aí, a treta, os arianos tão como, Alan? Humilhados, né? Porque esse capítulo foi tudo de ruim. Tudo de ruim. Foi mesmo, né? Mas assim, pesado, não? Tudo de ruim. Tudo de ruim. Mas eles sempre foram tudo de ruim. Vamos combinar aqui entre a gente? O Mu, pelo menos. O Mu não me espanta nada o Mu ter feito isso. Não tem nada a ver, nada com nada aí. Nada com nada. Nada com nada. Isso aí é, assim, é uma viagem louca, alucinada desse mangá aí. Alucinada. Tá cada vez pior. Alucinou, Alan? Tá muito alucinado, gente. O Xion, assim, tão vivo, como se estivesse vivo, mas ele é só uma memória que tá guardada no elmo. É, isso aí é estranho, né? Forçada, já é forçada por si só, né? Pegou aquela ideia lá do Kurumada, que fez outra bizarrice com o Next Dimension, quando fez o Shaka se manifestar através do sangue, sim, que uma vez foi banhado na armadura de Andrômeda, né? Que aconteceu uma vez. É verdade, verdade. Viu daquela bizarrice ali, né? Pra começo de conversa. Então... mas eu acho que assim, Alan, olha... Já é ruim isso aí. Agora, isso do Kiki não ter sido nem condecorado como Ares antes de virar mestre, é a pior, é a coisa mais ridícula que eu vi. Enfim. Mas às vezes pode acontecer. Se o Mu realmente tenha sido esse babaca, não significa que seja bom. Isso não faz o menor sentido, isso aí. Eu acho que eu gosto. Não depende do Mu. Não depende do Mu. Não é assim que funciona. É que tem essa coisa do sucessor, né, sem ser... Não, mas não depende do anterior. Dar o aval pra pessoa virar... dar o aval, né, é verdade. Nunca foi assim, entendeu? Mas pro Kiki isso é importante. Porque, por exemplo, você pega a coisa do Yoga, por exemplo, o que você tanto gosta. Ele nunca teve aval do Camus. Ele só consegue quando recebe a cartinha lá, entendeu? Então, e ele era o mestre do Yoga. E aqui, no caso, o Mu era o mestre do Kiki, entendeu? Então, acho que ainda tem essa coisa da aprovação do mestre, entendeu? Não, mas era e ele diz que ele não teve treinamento de cavaleiro. A armadura nunca ia responder pra ele mesmo. Aquilo era só uma permissão oficial pra dizer, vai lá, agora você pode tentar. Mas não que ele já era uma carta de aval, dizendo, agora é sua. Não. Ele não... Magicamente, isso não... A armadura não começa a obedecer por causa disso. Acho que é isso que quer dizer, né? Isso não, com certeza não. Eu gosto. Aquele meme da Paula Carosella. Horrível. Horrível. Eu gostei, Alan. Não, eu gostei. Detestei, eu sei porque que tá gostando disso aí, não, mas enfim. Eu gostei, Alan. Eu acho interessante isso. Eu acho que dá um molho dessa coisa do Muno. E o Kiki tem um pouco dessa coisa do tipo. O foda é que a gente conhece outras histórias, né? Mas e essa coisa do Xion dentro da máscara? Essa obra de Saint Maria tem essas coisas, dessas projeções, né? O Yoga ficou lá conversando horas com a Odette. E apareceu o Centauro, todo mundo aparece. Essa coisa de todo mundo tá selado de alguma maneira. E a impressão que dá é essa também, sabe? Nessa dinâmica de Saint Maria, o Xion tá selado ali, entendeu?
no elmo do grande mestre. Ele não está selado. Ele não tá, mas na dinâmica de Saint Maria, essas coisas... mangá é que é o resquício de uma memória, ou seja... Podia ser até o Saga que aparecesse aí, então, porque ele pegou nesse elmo também na vida. É verdade. Isso é um bom ponto. Eu fiquei perguntando isso. Saga, então, outros milhares de grandes mestres. O que aconteceu? O Saga nunca limpou o elmo dele? Foi isso? Ficou sujo? Com a memória do Xion? Sim. É muito ruim isso aí. Muito ruim. É horrível. O Alan, tá complicado. Vamos ler os comentários e a gente vai comentando mais. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui e tal. Gordinho perguntou, será que vamos ter uma cavaleira de outra constelação? Acho muito difícil. Acho que vai ser quarteto mesmo, fechando com o dragão. Não acho que vai ter uma outra... Seria bem surpreso, né? Porque ela tá sendo bem previsível nas aparições, vamos dizer assim. Né? Que a audácia falar isso do grande Kiki. Então, não fica muito claro quem é que fala sobre o Kiki ser incompetente naquele momento. Não sei se é ele se cobrando demais... Se a Pandora olhando de fundo e fala, olha esse cara, pelo amor de Deus, o cara não consegue nem tchum. Ainda não ficou claro pra mim quem é o dono daquele momento. Mas há um comentário ali falando sobre o Kiki. E eu acho interessante porque assim, como depois no final o Kiki vai ter essa coisa, putz, eu não sei se eu tô à altura, é muito difícil ser grande mestre, eu só fui treinado pra restaurar, não fui treinado pra ser cavaleiro e tal. Eu acho legal essa coisa do Kiki ficar se perguntando, sabe, ser vulnerável, sabe? Ele não ser esse personagem pronto. Ele é um personagem que claramente está em construção ainda. Isso eu acho legal do ponto de vista do personagem, assim. Eu não. Faz o menor sentido isso aí, o que sendo um mestre. O único que sobrou ficar com essas... Como se ele fosse ainda um aprendiz. Não tem ninguém pra ensinar ele. Como se ele fosse um molequinho. Não tem ninguém, o Santuário tá zerado. Não tem nada a ver, mas aconteceram coisas antes, né? Aconteceu um monte de coisa. A gente não sabe o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa muito grave, porque todo mundo entrou em guerra e de repente todo mundo selou a paz e todo mundo ficou selado na carta. Ou seja, todo mundo selou e ele sobrou agora, cuida aí. Tava lá junto, né? Vivendo tudo aquilo, né? Será? A gente não sabe, a gente não sabe o passado ainda. E se ele não tivesse? Tá, vai lá. Você, entendi, você gostou, amor, tá, amor, beleza. Pronto. Não é assim? Não, porque assim, se você observa bem o Kiki desde o começo... O Kiki, ele fica acompanhando a turma, acompanhou a Shine agora no Re-Rise, acompanhou lá os meninos no... Sabe, mas ele é um acompanhante, ele não... Sabe, ele conhece as coisas e tal, mas ele não teve treinamento de cavaleiro, né, então... Mas ele um pouco... Se todo mundo tem treinamento de criança, por que tu acha que o Kiki não tá treinando sempre todo? É verdade, não, o Kiki tinha que ter alguma coisa. Ele já tá adulto, ele já tá crescido, ele era cavaleiro há muito tempo, como assim? É verdade. Não virou nem Ares, é ridículo isso aí, ridículo. Mas se todo mundo desapareceu quando ele é criança, a gente não sabe a partir de que momento ele foi abandonado e o santuário ficou vazio, sem ninguém, tá ligado? Faz no menor sentido. Não, pode fazer sentido, vamos ver onde vai. Ó, como que o Kiki reconhece a voz, sendo que o Incuso estava falecido muito antes dele nascer? Isso é complexo. Só se ele lembra da saga de Hades. Mas a gente não sabe nem, tipo assim... Isso que é estranho de Saint Maria. Será que a saga de Hades dessa versão da história também foi do jeito que a gente conheceu? Sabe? A partir de que momento aconteceu essa ruptura aí? Entendeu? Isso que é muito confuso. Confuso até demais. Demais além da conta. Porque realmente, se considerar que tudo aconteceu do jeito que a gente conhece, aí de fato, tanto o Xion reconheceu o Kiki como o Kiki reconheceu o Xion é doideira, porque ninguém se conhece, né? Ninguém se falou, ninguém conviveu, nem nada, assim. Só aqueles breves momentos na saga de Hades, mas ali na saga de Hades eu acho que o Kiki, ele nem... Onde tá o Kiki na saga de Hades? Ele não tá nem no santuário ali quando aparecem os renegados, ele não tá ali, né? Ele tá lá com a Shaina, lá, vendo cadáver, etc. Ele não tá ali. Ele não viu o Xion, esse é o meu ponto, entendeu? Então ele nem sabe como é o Xion. Só se ele ficar sonhando com o Xion e aí, sei lá. Então aqui foi uma forçada. Aqui eu concordo com você, Ana. Aqui foi forçado. A não ser que o mangá explique ela. A gente sempre tem que dar a chance pro mangá se explicar. Ai, meu Deus do céu. No caso, a Setsuna tava dando só choquinho. Não tava atacando com um golpe para derrotar eles. Ao menos foi o que eu entendi. Você acha que o fator decisivo é a vontade de matar, então, gordinho? Seria isso? Mas eu não sei se foi nesse sentido. O choque de 10 mil volts, 10 mil volts mata qualquer um, né? Assim, qualquer um normal, então. Exatamente. E aí a Nika lembrando aí que o homem tava no Hades e tal. E ele passou porque tinha brecha. Não, ele tava
no Elmo. A ideia do mangá é que ele tá no Elmo, né? O Elmo manifestou aí. Ele não tá no Elmo. A alma densa não é a alma dele. Resquício, o resquício do cosmos. Não, é a alma dele, que se fosse pior ainda. Se fosse a alma, ainda é pior, porque a alma realmente já foi. Mas sabe o que é louco? Ele tá novo, ele fala por cima, né? Não tá velho. Ele tá ainda por cima novo, não tá velho. É verdade. Na forma dele aí. É verdade. E o que é mais louco é porque, assim, ele diz porque que, ó, vai atrás da armadura, vai lá se resolver como cavaleiro, que eu continuo aqui. Ou seja, esse resquício é muito forte, né? Porque ele vai continuar protegendo ali como resquício. Porque a gente vê, por exemplo, essas manifestações das cartas, é só uma lembrancinha e o bicho já vai embora, entendeu? O Yoga que ficou lá mais tempo, a gente viu, a armadura quase quebrou. Mas aí que tá, se ele quebrar o elmo por causa disso, aí a Cera acertou. Manteve-se fiel às suas regras. Mas vamos ver. Porque até então é estranho mesmo. Essa questão aí. Coitado do Mu, nem o mestre lembra dele. E essa coisa do Mu? O Mu morre no Muro das Limitações, nesse universo aqui? A gente assumir que sim. A gente não sabe, nada. Né? Ele não sabe mais nada, hein? Ó, o Chitão falando, deve ser o mesmo orgulho que o Camus tem do Yoga. Nunca sorriu pro ele, mas pro Isaac sempre aparece sorrindo. Tá vendo? O que sofre com o Mu também. Aposto que o Mu tem um aprendiz que a gente não conhece aí, que ele gosta mais. Ai. Ó, o Chitão, não é tão bizarro, porque o encosto do Aiolos fala com a Iolia lá na treta lá do hospital antes dos casos. Mas ele fala, né? Ele não fica dando poderzinho aí. É diferente, a alma do Aiolos, ela sempre teve na armadura de Sagitário. Não era a memória, não era a memória do Aiolos. E ele não faz muita coisa também, gente. Ele só... Era o próprio espírito do Aiolos ali se manifestando. E é sempre através da armadura, assim. Ele não aparece, ele de corpo e poder, como acontece aqui a questão do... Tanto do Yoga como do... O power-up lá pro Seiya ou atirar as flechinhas através da armadura, né? Exatamente. Gordinho, agora, isso quer dizer que o Ares de Pelúcia não é armadura? Ele é o que, finalmente? Excelente pergunta. Eu ainda acho que é armadura. Mas é curioso, porque quando termina, ou quando começa, lembra que tem um carneirinho em algum lugar que eles estão olhando? Eu não botei essa foto, porque eu sou um lixo. Ai, eu devia ter colocado, que bosta. Mas tem um quadro que aparece, tipo, uma montanha, assim, em cima da montanha tem um carneirinho. Que a impressão que eu tenho é que ele está aludindo para a armadura de Ares, que é aquele carneirinho. Que não é esse Areszinho bizarrinho. Então, ficamos tentando entender. Só se for inventar que é o espírito do Mu agora. No carneirinho? O que é esse? É bizarro. Olha, eu ainda acho que a Cera, uma hora ou outra, vai matar esse Arezinho porque não colou muito essa pelúcia. E vai abandonar essa ideia de pelúcia aí. Não sei. É porque ele é bem babaquinha, né? Até agora não vi muito sentido nele, não. É bizarro por encosto falar? Ah, não, já falamos sobre isso. Camus é o pioral de todos, não dá pra usar como parâmetro, ele é ruim mesmo. Ele é ruim, mas o Mu não é melhor não também. Ó, o Gordinho discorda de você, Alan. Eu discordo, Alan. O Kiki não precisava ser Cavaleiro de Ouro para virar grande mestre. Deveria ser outro a assumir a armadura. É um bom Mas ele não é nada aí. É um restaurador. Ele não é nada, ele não é cavaleiro de nada. Ele se apresenta como ainda aprendiz do Mu ainda. Então, ou seja... Então, mas é isso que o Gordinho tá falando. Ele tá discordando de mim, mas assim, eu sei dessa questão. Ele pode não obrigatoriamente ser cavaleiro de ouro. Mas a questão é que aí, nessa história, ele não é nada. Ele simplesmente virou cavaleiro mestre do nada. Grande mestre. Ele é um grande mestre. Ele não é nem cavaleiro de bronze, nem de prata, não era nada. Ele era nada. Era só aprendiz. Mas aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, Alan. É obrigatório o grande mestre ser um cavaleiro? Bom ponto esse aí. Obrigatório não, mas é o necessário, né? Pelo menos, é o mínimo. Será? Tô pensando aqui agora. Nunca foi antes. Nunca foi um antes que não foi. Nunca não foi, pois é. A gente tá tendo o Darkwing agora, que o cara lá não parece ser um cavaleiro também, né? Não revelou, claro, ele pode ser. Mas agora eu fiquei me perguntando, será que é necessário, de fato, o grande mestre ser um cavaleiro? Se ele for só um grande estrategista... Obrigatoriamente pode até não ser, mas ele é alguém com poder equivalente ao cavaleiro. Ele não é um qualquer. No caso dos que a gente conhece, com certeza. Eles deram cavaleiros de ouro, todos, inclusive, né? Mas agora eu fiquei me perguntando se a patente exige, a exigência para ser cavaleiro. Talvez estejamos aqui o início de uma nova era, Alan, em que os grandes mestres não necessariamente precisam ser cavaleiros. Isso adiciona uma dinâmica maior ao cargo. Uma dinâmica tosca.
Não acho tosco, acho interessante. Acho horrível. Se qualquer um puder se candidatar, então, nossa. Não. Candidatar é foda. Mas não tem uma coisa. Agora eu vou pro lado do Alan aqui, ó. Não tem aquela coisa que o grande mestre aponta alguém entre os Cavaleiros de Ouro para ser o sucessor? Ou é só o Xion isso? Geralmente sim. Né? Geralmente sim, mas ele fala em 3 atributos. Quando ele fala que escolheu o Aiolos, ele fala, né, que tem sabedoria, coragem e acho que é sabedoria, coragem e benevolência, coisa assim. São 3 atributos que ele fala. Que ele eu concordo com o Alan. Eu não acho tosco, mas eu acho muito melhor que o grande mestre seja um dos Cavaleiros de Ouro. Porque aí você faz o seguinte, você tem 12 Cavaleiros de Ouro, tá, um de vocês vai ser o cara da ordem, assim, sabe? Até porque pra ser um Cavaleiro de Ouro, você já precisa ter vários atributos. Entre os 12, o melhor é o Cavaleiro, é o grande mestre. Existe uma hierarquia, entendeu? É verdade. Como é que os caras vão... Nunca houve nenhum precedente antes de um que não fosse Cavaleiro de Ouro que tenha se tornado grande mestre. Sim. Seria muito uma história bem contada em que os 12 Cavaleiros de Ouro obedecem um grande mestre civil, vamos dizer assim. O máximo que a gente teve foi o Hakurei no Lost Canvas, quando ele assumiu o papel. Verdade. Mas ele assume, né? Mas ele assume assim meio que pro forma, assim, ele não era de fato ele sendo mestre, ele estava assumindo esse papel por uma questão de emergência e tal, mas ele mesmo disse que, ó, tá aqui, deixa de lado o título e vai e volta pra lutar com, né, o Hypnos lá no final. Mas... A Nika acho que é obrigatório, sim. E ela diz que é uma organização militar, mas eu discordo, Nika, não é uma organização militar. É um papado. Ou seja, só pode ser papa quem é cardeal. E os cardeais são de ser, são os Cavaleiros de Ouro, né? O Hakurei, quando ele foi, ele era equivalente, ele era praticamente equivalente ao câncer, ele só não quis ser câncer. Exato, ele era. Ou seja, né? Então, assim, e ele sabia que e ele já tinha sido avisado pelo irmão dele, ó, na minha ausência, quem vai assumir essa armadura de ouro e a posição de mestre é você. Então, assim, ele já viu que já sabia. Então, assim, era só mesmo uma formalidade. Ele já era Cavaleiro de Ouro, tecnicamente. Sim. Tinha o nível de Cavaleiro de Ouro, só não tinha armadura. Então, o Kiki, ele também tem um nível, mas cadê a armadura dele, né? Então, mas o Gordinho tem um bom ponto. Só tem o Kiki agora no santuário. Então ele é o grande mestre por ausência de qualquer outro, entendeu? Então ele não é um Cavaleiro de Ouro aqui em Saint Maria, pelo menos, né? Por enquanto. Mas ele vai atrás do seu dele, ele já tá, aquilo que eu falei, ele não é mais criança. Ele supostamente ele deve estar treinando, ele deve ter a capacidade de ser um cavaleiro há muito tempo. Sim. Né? Ele devia ter a armadura dele. Mas não tinha ninguém ali pra dar o caminho das águas pra ele, Alan. Não precisa de caminho pra ninguém. Você acha que não? Não, ele não precisa. Eu acho que precisa. Não tem nada a ver. Eu acho ele vai lá e conquista a armadura dele. Entendeu? Mas qual seria a armadura dele, então? Se ele não tem ninguém pra... E todas as armaduras estão seladas? Ele tava treinando com o Kiki, ele tava treinando com o Mu. Se o Mu era o mestre dele, ele é o sucessor de Ares. Ele teria que ser o sucessor do Mu, exatamente. Mas pela história aqui, ele não foi apontado. Ele não foi atrás também da armadura dele. E o Xion meio que dá uma bronca nele, assim, olha só. Você tá falando o que o Xion tá falando, Alan. Você é o Xion. Que o Xion falou pra ele isso aqui, ó. Você vai ficar reclamando aí, vai lá atrás do bagulho e pega pra você, pô. Que é basicamente isso, né? E aí é isso que vai acontecer no próximo capítulo, talvez, não sei. É o tipo de desenvolvimento que não precisava. Não precisava passar por isso. Será que não? Eu acho interessante. Não, tem outras coisas pra fazer, pra botar o Kiki agora pra trás de armadura de Ares, é ridículo isso aí. Não, eu acho interessante. Acho interessante que ele é vulnerável. O personagem sendo construído ainda. Porque a gente ficou se perguntando isso nos capítulos anteriores, do que quis não ser exatamente assim muito... A gente comentou isso no começo, tipo assim, o que tá fazendo, cara? Como é que ele tá falando essas coisas pras meninas, sabe? Colocando uma pressão, ou não explicando direito. Porque aparentemente ele tá incompleto enquanto personagem. Ele não é um Xion, ele não é um personagem pleno. Ele ainda tá aprendendo e tá tendo bastante dificuldade com as coisas, aparentemente. E a gente não sabe nem nada. Quanto tempo passou? O Kiki é um verdadeiro Palermo aí nessa história e tal. Ele não tá. Por enquanto ele é. Nada, ele não serve pra nada. Ele tomou o elmo de boa vontade, porque não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. É ridículo. É ridículo. Ele sobrou como o guardiãozinho das cartas, dos Grimório. Todo mundo desapareceu, sabe-se lá como. Sim, sabe-se lá como. Porque. Isso tem que explicar.
Por que só ele sobra? Bom, só ele sobra porque ele não é cavaleiro, olha, já resolvemos. Se todos os cavaleiros sumiram, porque foi todo mundo selado nas cartas, quem sobra? Quem não é cavaleiro. Então ele nem poderia ter sido um cavaleiro, senão ele teria sido selado também. Nessa ideia de que de repente tem a ver, né? Mas você tem razão, tem que explicar assim, por que só sobrou ele e por que ele é tão inexperiente, né? Basicamente. A questão é... que eu não me interesso pela explicação, ela não me interessa mais. Tô assim, eu já lavei as mãos, já não me interessa mais. Tá no contrato, ela tá no contrato. Eu acho você que fechou um pacote aí de 12 lives comigo. Para o próximo episódio, assim. Tem assim, estar aqui, sim. Os Vingadores têm aquele avisozinho, ó, voltará no próximo filme. Assim, o meu aviso é: a Alan não voltará para o próximo capítulo de Maria. Não quero mais saber disso. Já. O povo quer saber, Alan. Saco dessa história, tá cada vez pior. Mas a gente precisa dessa opinião, a gente precisa desse do contraponto, entendeu? Pessoa, não tem. Ai. A Nika falou, não tem como não ser. Não é igual o Hades, que a Pandora administra o rolê. Mas a Pandora manja do bagulho também, né? É a deusa da guerra. Se não for obrigatório, tem isso também. Não pode ser qualquer um. Mas ela é a deusa da guerra inteligente, né? Pode ser um inteligentão. Imagina também da rebelião se o Saga, maluco daquele jeito, não fosse guerreiro e assumisse o posto. Pois é. Não, historicamente são sempre os mais fortes, realmente, né? Não, tem que ser um dos 12. Realmente, esse tem que ser um dos 12. Pra mim, tá pacificado nisso. O sangue de Adonis vai ser usado na armadura, mais combo da... isso a gente não viu ainda, né? Mais combo da Marionite. Porque aparentemente o Minos tá com o sangue do Hades, né? E se a gente pensar em sangue divino, Alan, sangue divino geralmente é o quê? É despertar a armadura divina, é selo, alguma coisa nesse sentido assim, né? Ele pegou o sangue porque ele quer fazer uma marionete. O que será que será essa? Porque ele podia usar o sangue pra botar na própria... pra própria sobrepeliz dele e ele virar mais poderoso, não precisava de usar isso pra... Mas Hades a gente não sabe se tem essas coisas assim. Não, tá. A gente não viu ainda. Pode ter, de fato, mas enfim. Se o sangue de alguém que supostamente tem um deus, né, no seu corpo não serve pra isso, então... Ou será que ele vai tirar o selo de alguma coisa? Mas enfim. E assim, ele... E o Kiki comenta que a infiltração de 2 espectros é o problema, né? Eles se infiltraram aonde? Na região de Jamiel? O que tem além do templo ali do tem a água da vida nela, que a gente conhece do anime. Não, é em outro lugar, não é no Rio de Janeiro. Mas é na região ali, vai. O mais próximo daquele templo do Jamir, de que importa que a gente conheça, tem o cemitério das armaduras também, né? Será que é isso? Olha, agora eu pensei nisso. Não sei. Supostamente as armaduras estão... É pra tu virar carta, né? O que ele vai encontrar lá? Não tem nada lá. Ou tem alguma coisa importante para a trama de Saint Maria, que a gente não sabe. E tem a ver com morto e tal, mas de repente pode ser o cemitério. Marionetes, um exército, mas ele já tem exército, né? Não tem porquê. Bom, temos mais alguma coisa para discutir de relevante? Olha, muitas relevantes. Não, essa discussão foi maravilhosa. Há bom tempo que a gente não tem uma boa discussões assim, Sensei. Grande Saint Maria. A gente tem que... O Gordinho falou, eu sou hater de Lost Canvas, o Alan hater de Maria. Não, hater não, a gente... Não, hater não, eu só não gosto. Simplesmente assim, exato. Já lavei as mãos, já cansei isso aí. Eu vou lavar... eu vou sujar suas mãos. Eu vou sujar suas mãos, velho. Pode ficar tranquilo. Que ela existe, eu não me preocupo mais nem em resumir e fazer nada disso. Justo. Eu resumo pelo Alan, gente. Pode ficar tranquilo que o Alan voltará. Olha aí. Saint Maria, então, aí temos capítulo 12 com bastante pano para a manga. Acho que a gente falou bastante aqui sobre o que a gente achou, o que a gente não achou e tal. E quando que sai o próximo capítulo, Alan? Mês que vem, supostamente. Mês que vem, né? Então a Princess vem aí mês que vem. Provavelmente a gente vai ter aí Kiki atrás da armadura, o Minos... vai ser Kiki atrás da armadura, o Minos vai encontrando e a gente vai descobrir qual que é a parada aí do Minos, basicamente. Então é isso. Saint Maria é isso, galera.